o meu sonho é que a gente pudesse, então, para gravar os vídeos, a gente ter uma edição toda pronta, uma direção de gravação. Por exemplo, câmera 1, câmera 2, câmera 3, câmera 4, câmera 5, câmera 6. Presta atenção. Olá, queridos, tudo bem? Estamos aqui para mais uma escola bíblica online. Vamos dar sequência ao nosso estudo sobre Cristologia, né? E estamos na unidade 6 e, mais uma vez, explorando um pouquinho mais da temática da identificação de Cristo, né? Cristo sendo o próprio Deus. Essa unidade, né, o título dela é Identificação de Jesus como Jeová. Essa unidade ela tem 7 pontos, né? E novamente nós estamos retomando a concepção de que Cristo era totalmente humano e ele era totalmente divino, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Então não há qualquer tipo de exclusão entre uma condição e outra. As duas coisas são complementares, né, e atuando em Cristo Jesus. Nós teremos 7 pontos nessa unidade. O objetivo nosso é explorar um pouquinho mais, né, as provas da divindade de Jesus e a sua identificação com Deus Pai. O primeiro ponto que a gente vai visitar tem a ver com o nome de Deus, né? Então, no nosso estudo, né, a gente explorou um pouquinho mais em detalhes, pesquisando também alguns textos. O que nós temos? Na tradução do hebraico para o grego, o nome sagrado de Deus, né, com Yahvé ou Jeová, no Antigo Testamento, ele foi traduzido para a palavra Kyrios, que significa Senhor. E esse título foi atribuído a Jesus. Então, por exemplo, lá no Antigo Testamento, nós temos em Êxodo 3, 13 e 14, né, na situação lá com Moisés, ele diz, eu sou, me enviou a vós. E no Novo Testamento, em outros textos, por exemplo, no texto de Filipenses 2:11, diz, Jesus Cristo é Senhor. Então, o mesmo termo que é usado no Antigo Testamento, ele é utilizado também para se referir a Cristo no contexto do Novo Testamento, aqui revelando a unidade entre Cristo e Deus Pai. Também os termos Yahvé e Jeová são retomados, por exemplo, em Atos 2, 34 e 36, né, tem lá um texto, esse mesmo Jesus, Deus o fez Senhor e Cristo. Isso no discurso de Pedro, né, ele usa exatamente esses termos também. Então, novamente identificando. E também, lá em Salmo 23:1, nós lemos, o Senhor é meu pastor. Esse mesmo termo que é utilizado lá, pastor, para se referir a Deus, né, no Antigo Testamento, é utilizado, por exemplo, em João, lá em João 10 e em muitos outros textos do Novo Testamento. João 10:11 diz assim, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Essas são palavras de Jesus Cristo. Então, o que nós podemos perceber é que Cristo e Deus, Pai, né, novamente aí no texto bíblico, né, mostrando e apontando para essa identidade entre eles. Okay? Então esse é o primeiro ponto do nosso estudo. Bom, irmãos, vamos ao segundo ponto da lição, onde a gente trata sobre a glória de Deus, né? Como a gente falou já no ponto anterior, que Jeová e Yahvé são nomes que significam literalmente Senhor. No Novo Testamento até nós temos o exemplo de o próprio Cristo, quando usa a palavra de Kyrios, dizendo, por que me chamam de Senhor, Senhor, se não fazes o que eu mando, o que eu lhes ordeno? Então é comum a gente ver esse tratamento de Senhor como dono, Senhor como chefe, Senhor como aquele que tem autoridade.
Então, quando a gente fala de Yahvé, Jeová, no Antigo Testamento, nós estamos falando do Senhor Deus, e não tem outra tradução aqui, outra conotação para que chamar apenas Deus de Senhor. A Bíblia hebraica, o Velho Testamento, todo ele escrito por um povo hebreu, pelo povo judeu, ele não tem dúvidas de que Senhor é Deus. Esse mesmo tratamento a gente vê no Novo Testamento, e por isso nós estamos falando referência a Jesus Cristo, mas aqui também pegando a questão, uma prova de que Jesus Cristo é Deus, é que a própria palavra desse Senhor do Velho Testamento, que dizia lá em Isaías, que a glória de Deus é intransferível, que Ele não divide a sua glória com nenhum outro, Ele não divide o seu louvor com imagem, Ele não compartilha a sua glória com outro, com ninguém. E já no Novo Testamento nós temos o exemplo de Cristo Jesus, onde João vai dizer que vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Tudo quanto o Pai faz, o Filho faz igualmente, e chamando Jesus de glorioso nas passagens que você vai ter ali de Tiago 2:1, 1 Coríntios 2:8, onde Jesus glorioso, gloriosa a obra que Ele veio fazer, e até Deus da glória é um outro adjetivo que você vai encontrar a respeito de Jesus Cristo. Jesus Cristo era Deus no passado, porque Deus era glorioso e não divide essa glória com ninguém. Jesus Cristo é Deus também, esse mesmo Deus que é glorioso. Por isso, o ponto 2, a glória de Deus, que vem falar que Jesus Cristo é Deus. O terceiro aspecto da divindade de Jesus, juntamente com a sua humanidade, é a adoração. Para o judeu, adorar a Deus, exclusivamente a Deus, era algo fundamental, não sendo possível adoração a mais nada. Por isso a dificuldade de Jesus também, vindo como homem, no entendimento dos judeus, de que ele era Deus, Yahvé, e que deveria ser também adorado. Manifestou de diversas formas, como vimos anteriormente sobre a glória, teve uma manifestação especial também, onde manifestou a glória como Deus, mas para que os discípulos e aqueles que o seguissem entendessem, as diversas manifestações apontaram como Deus e a adoração a Deus. O próprio Senhor Jesus falou também sobre o desejo de Deus que houvessem verdadeiros adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade, e adorar a Ele como Deus. Depois é enfatizado, como você pode perceber também na nossa revista, 3 pontos importantes: da adoração a Jesus como divindade, como Deus. Um deles, orações dirigidas diretamente a Jesus. Ele mesmo disse, pedir ao Pai em meu nome. Nós temos depois em Atos 7:59, 9, 1 Coríntios 16:23, as orações dirigidas a Cristo, pedindo a Jesus como Deus. Depois passagens de adoração, que no Antigo Testamento se referia ao Yahvé, depois são dirigidas para Cristo, como Isaías 8, versículo 13, e Romanos 9, 33, com 1 Pedro 3,15. Jesus sendo Deus e a Ele dirigindo nossa oração e nossa adoração, Jesus, Deus. E por último, também os evangelistas registram a atitude de adoração do povo em relação a Jesus, está em Mateus 2:2 e Marcos. Resumindo aqui, que a adoração a Deus em Jesus também demonstra, revela a sua divindade. Então, vamos ao quarto ponto, a criação de Deus. Então, como também nós já falamos anteriormente, Cristo participou da criação, Cristo estava com Deus Pai no momento onde todas as coisas foram criadas, né? Ele era a palavra, né? Ele estava lá no início. Nós temos alguns textos ali das cartas de Paulo, mas também em João 1:1 diz, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, todas as coisas passaram a existir por meio dele, né? E isso também está reafirmado em Colossenses 1:16. É Cristo, né? É Deus, Pai, Filho, na Trindade, né? O Espírito Santo,
Então é o Deus Trino que mantém e sustém todas as coisas. Nele, o universo está destinado a alcançar o seu alvo. E qual é o alvo? Lá em Efésios 1:12, está escrito, com o fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós fomos feitos para glorificarmos a Deus, para a glória de Deus. Também em relação à criação, ele é o começo e também a consumação da nova criação de Deus. Então, nós sabemos, lá em Apocalipse 22:13 está escrito: aguardamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Em Apocalipse está dizendo: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O alfa e o ômega diz respeito à primeira e à última letra, do alfabeto grego. Então, a primeira e a última letra, então toda a palavra, está compreendida, e todas as possibilidades estão compreendidas entre a primeira e o último. Então, Cristo estava com Deus desde a criação. E uma questão que é extremamente importante para nós nesse ponto é pensar que o único modo da gente conhecer o caráter de Deus é conhecendo a Jesus. Eu gosto muito de uma frase, as mulheres da classe vão lembrar, eu costumo repetir seguidamente, em Cristo vemos Deus como Ele é, e o ser humano como deveria ser. Nosso quinto ponto, então, da lição fala sobre a salvação de Deus. Salvação essa que já era apontada desde o Velho Testamento, até mesmo apontando para Cristo, mas em relação à divindade, onde Deus diz que Ele é Deus e que não há salvação fora dele. Ele é o Deus Salvador, Ele é o Deus que salva. E nós vemos essa mesma conotação falando de Jesus Cristo, até porque o nome Jesus é Deus que salva, e por isso nós temos hoje a salvação em Cristo, além de Ele, como diz em Marcos 2, do 7 ao 10, Ele tomou para si a autoridade para conceder perdão dos nossos pecados. Não somente cura física, não somente a palavra, o ensinamento, mas também Ele nos perdoa, através dele, o Cordeiro de Deus. Quando João aponta para ele, diz o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, está falando do sacrifício que salva, do sacrifício que limpa os pecados. E por isso que nós temos essa evidência. Ao momento em que, se você olhar no Novo Testamento, uma referência de que ele ressuscitou entre os mortos, significa que ele venceu a morte para nos provar que através dele nós temos vida eterna concedida para aqueles que creem nele, como diz em João 3,16, como fala também em 1 João 5, 11 e 12. Então você pode ver a evidência de que Jesus Cristo é a salvação, assim como a salvação não há fora de Deus. Você tem aí uma evidência da divindade de Jesus Cristo, a salvação em Deus. O sexto ponto fala sobre o juízo de Deus, apontando Deus como o juiz, e o único juiz é Deus. Lá no juízo final, Deus estará também fazendo este juízo. E Jesus, enquanto homem, disse aqui entre nós, quando esteve aqui, que não veio para julgar o mundo, mas para salvar. E depois, na sua ascensão, estando sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, assume também como Deus o papel de juiz. Tanto que na revelação também da palavra, nós temos essa indicação de Jesus como Deus, também lá no final dos tempos, como o juiz. Quando ele deu lá na grande comissão a palavra do Ide, antes ele disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. A autoridade no céu também como juiz, que vai estar lá no final, no julgamento final, como o juiz da humanidade. Jesus também como Deus, sendo juiz. Bom, então chegamos ao nosso último ponto, o testemunho de Deus. Então, da mesma forma como nós tínhamos no Antigo Testamento palavras de Deus, instando
ao povo que fossem testemunhas. Por exemplo, em Isaías 43:10 nós temos: vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor. Então nós temos uma série de textos bíblicos onde Deus, né, nos pede para testemunharmos sobre Ele, né? Eu acho que desde Abraão, quando Deus dá a promessa a ele, diz: em ti serão benditas todas as nações da terra, sê tu uma bênção. Ali ele não está pedindo para Abraão ser uma testemunha especificamente, mas já desde do início da formação ali do povo de Israel, um povo separado por Deus, a gente percebe que Deus já tinha esse propósito de abençoar, né? De alcançar a todos os povos e a todas as pessoas, né? E ele chamou um povo específico para exercer esse ministério. Então, com Cristo, né, ele também vai retomar isso e ele vai dizer: e sereis minhas testemunhas, né? Nos evangelhos nós temos essa palavra, né, esse mandato, a grande comissão nós chamamos, Jesus Cristo nos dizendo, né, para sermos as testemunhas e para fazer discípulos, né, para pregar, né, e fazer conhecido a obra que ele realizou entre nós, né? Então, palavras de Jesus Cristo, novamente a gente percebe, né, então esse mesmo aspecto que vinha desde o Antigo Testamento, ele tem continuidade com Cristo Jesus. Então, Jesus Cristo testemunha de Deus, né? E ele também nos chama a ser também testemunha e seguirmos nesse processo de divulgação, né? E fazer conhecido a outros que não o conhecem também. Para concluirmos, né, esse estudo, a gente vai chegar numa conclusão de que o testemunho e a conotação de Jeová que foi dada, né, a identificação de Jeová e Yahvé, Senhor, que é dada a Cristo Jesus no Antigo Testamento, a Deus no Antigo Testamento, ela também é dada a Cristo agora no Novo Testamento, reconhecendo a Jesus Cristo como Deus, em meio a um povo que não reconhece, né? A diferença entre o judaísmo e o cristianismo é que nós reconhecemos, cristãos, reconhecemos Jesus Cristo como Senhor, como Deus. E para o judaísmo, Jesus era um herege, porque se dizia ser igual a Deus, porque se dizia ser o Senhor que eles não acreditavam que ele fosse. E mais um aspecto importante sobre a divindade de Jesus, o que nós temos colocado aqui também, que é uma ênfase que a gente tem dado, a autoridade que está sobre as ações dele como Deus é determinante. Em João 15:14, ele fala também: vocês são meus amigos se vocês fizerem o que eu vos mando. Que era um tema que nós abordamos esses dias sobre obedecer e sobre fazer aquilo que ele manda. Ele só pode ter essa autoridade de mandar, e o que ele manda é, de fato, aquilo que é necessário, importante e fundamental para o ser humano, sendo Deus. Então ele pode ter essa autoridade, reforçando isso. Ele pode agir de tal forma, e nós o declaramos nesse sentido por fé, que ele é Deus, e nesse sentido, ele sendo Deus, nós o obedecemos de forma irrestrita. Pela fé, confiamos 100% que tudo aquilo que ele coloca para nós, que ele nos ensina e que ele também ordena que a gente faça, a gente obedece, porque ele é Deus. E eu acho que podemos também lembrar de João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, nós precisamos entender que Jesus Cristo é Deus, né? E que Deus amou a cada um de nós, né, a ponto de dar o seu próprio Filho, Jesus Cristo, né? E o próprio fato de Cristo ter se submetido a Deus e se colocado para fazer essa obra, né, de nos salvar, de nos resgatar, né, e nos livrar do pecado, ele foi exaltado e hoje está à destra do Pai e intercede por nós, é o nosso advogado. E isso a gente não pode esquecer nunca, né, que é um grande gesto de amor de Deus para com cada um de nós. Vamos fazer uma oração juntos? Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse estudo. Acima de tudo, de nós podermos estar
cada dia nos conscientizando e aprendendo mais sobre a divindade do Senhor Jesus. Humanidade e divindade unidos. É um aprendizado importante também para que a gente possa, em fé, crer, confiar e também testemunhar aonde a gente vive, onde a gente está, sobre quem é o Senhor Jesus e o que Ele faz e atua em nossas vidas. Obrigado por esse momento e abençoe-nos também esse dia, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos como você colocar um comentário no vídeo, você pode colocar aqui um acréscimo, assim como um comentário a respeito do que foi falado, ou até mesmo uma dúvida, você pode escrever, principalmente dúvidas, para que a gente possa entrar em algum momento em contato com você, para que a gente venha a responder a sua dúvida, ou até mesmo no próximo vídeo. Você pode se inscrever no canal, você pode habilitar o sininho para que te avise quando o vídeo novo estiver carregado, mas principalmente comente, mostre para nós que você está estudando, você está acompanhando as lições e qualquer dificuldade nós estamos aí para ajudar. Amém? Câmera 6! Presta atenção! Legal! Mas então, com tanta câmera assim, deu, né? Acabou? Não tem mais, né? Você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein, doido? Ah, aí tá de brincadeira comigo. Ah, Como assim? câmera por tudo que é lugar. Bem louco! Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Câmera 2. Câmera 2. Câmera 3. Bem louco! Mas então, com tanta câmera assim, deu, né? Acabou? Não tem mais, né? Não interessa pra você, palhaço. Ele não tem como... Errou! Ele não vai... Compartilhar. É a palavra que eu programa. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Só queria deixar bem claro que é um vídeo que me faz gordo, né? Você me vê pessoalmente, eu não estou gordo. De lado tem vantagens. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Estamos aqui para mais uma escola bíblica dominical. Mas não. E vamos dar sequência aos nossos estudos sobre cura. Sendo Eu não entendi o que ele falou. sendo até o nome de Jesus, significado de Jesus salva, Deus salva. Olha aí, falando bobagem. É mesmo, é? Confusão, né? Vamos ao 8º ponto da lição. Quando o cara tá cansado. Eita. Só 7. Não, mas Deus é um Deus criador, então vamos criar um. Jeová, identificação como Jeová. Jeová Rafá, Deus que cura. Tem uma imagem que diz que Jesus é de praga. Jesus não é de praga nada, Jesus é da cura. É Jeová Rafá, Deus que cura. Esse é o testemunho e a identificação de Cristo Jesus como Jeová. Como assim? Não entendi. E não Jeová, né? Jeová é o nome errado. Jeová. É Yahvé. Yahvé. Jeová. 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 Deus não aceitar. Eu não entendi o que ele falou.